Olá, boa tarde. Hoje, terça-feira, dia 22 de março, estamos aqui para a nossa terceira dica sobre o novo Código de Processo Civil. O que vamos falar dos incisos 3 e 4 do artigo 319, que trata dos requisitos da petição inicial. Resumindo, causa de pedir e pedido. Nós não temos grandes alterações em relação a esses artigos em comparação com o código anterior, mas são artigos extremamente importantes, então eu resolvi trabalhá-los nessa oportunidade. Bom, começamos com a chamada causa de pedir, que na lição do Marinoni ele nos coloca: causa de pedir são as razões fáticas e jurídicas que justificam o pedido, ou seja, é aquele conjunto de elementos que eu vou utilizar para expor o fato, vinculá-lo ao direito e demonstrar ao magistrado que eu tenho sim condições de formular um pedido em relação à parte contrária. O STJ tem tratado a causa de pedir como fato ou conjunto de fatos suscetíveis a produzir por si só o efeito jurídico pretendido pelo autor. Neste momento, destaca o STJ que não incumbe à parte e sim ao magistrado dar a subsunção final do fato à norma. Isto é tido como a chamada teoria da substanciação. A teoria da substanciação já era prevista no Código de 73, desenvolveu-se num papel muito importante na formação da petição inicial e se mantém de forma inalterada no novo CPC. Então, continuamos aplicando a teoria da substanciação. Resumidamente, a teoria da substanciação nos coloca que o que vincula a atividade do magistrado na prestação jurisdicional é a exposição dos fatos trazidas pelas partes, não sendo vinculante a fundamentação jurídica pelas partes deduzida, ou seja, é o magistrado que, ao final da demanda, vai efetivamente vincular a fundamentação jurídica adequada para a resolução do conflito de interesses. Bom, em relação à formulação da peça processual, nós não temos novidade. Continuamos fazendo fato e fundamentação jurídica da mesma forma como já era realizada no Código de 73 e com os mesmos cuidados, então, em relação à exposição do fato de forma clara e a fundamentação jurídica adequada. Nós vamos ter aqui na sequência alguns detalhes a respeito do pedido. O pedido, sim, lá no inciso 4º, vai nos apresentar alguns detalhes que se modificam para o novo CPC. São apenas detalhes, não há aqui uma modificação expressiva, mas são relevantes. Então, bom, começamos mencionando que não há modificação em relação à regra geral de que o pedido deve ser certo e determinado. Com esta imposição, o autor deve manter na sua petição inicial esta regrinha de formular um pedido certo e determinado. Mas nós temos como exceção a possibilidade de formulação do pedido genérico. Então, a regra geral, pedido certo e determinado, previstas hoje nos artigos 322 e 324 do novo Código, sofre uma exceção, que é a possibilidade de se formular um pedido genérico, isso explícito no artigo 324, parágrafo 1º do novo Código. Seguindo a mesma regra do CPC anterior, não temos modificação na redação deste artigo, o pedido genérico poderá ser formulado em 3 oportunidades. A primeira, quando se tratar de ações universais, ou seja, aquelas em que o autor, no momento da propositura da demanda, não tem como individualizar os bens demandados. Exemplo disso seria a ação de petição de herança.
O segundo inciso do parágrafo 1º do artigo 324 contempla a segunda exceção, que fica restrita às hipóteses de que o autor não pode determinar no momento da propositura da demanda a extensão ou consequência do ato ou do fato. Exemplo disso, ações de indenização onde se discute tratamento médico. Vamos supor que o autor tenha sido atropelado, deste acidente ele tenha consequências físicas que não cessaram até o momento da propositura da ação. Então, ele continua tendo que se submeter a tratamentos, exames, cirurgias, implantes, sei lá, tantas outras circunstâncias que poderiam ser apontadas. E com isso, ele propõe a demanda, mas ele ainda não sabe exatamente qual é a extensão do dano que será apurado ao final. E a terceira e última hipótese fica restrita às situações onde a determinação do objeto ou o valor da condenação precisam necessariamente passar primeiro por uma prática do próprio réu, ou seja, eu dependo de uma atitude do réu para só depois chegar à extensão do valor final. Exemplo clássico que nós temos são as ações de prestação de contas, aonde só depois de prestadas as contas é que eu vou saber se há prejuízo e o montante dele. Pois bem, vista esta primeira situação, nós vamos trabalhar na sequência com a classificação dos pedidos em pedido condenatório, cominatório, alternativo, sucessivo e de prestação continuada, que eram as 5 modalidades mais frequentes discutidas no CPC anterior. Todas elas se mantêm para o novo código, mas com alguns detalhes, algumas modificações. Bom, pedido condenatório é o mais comum e este não se altera, não temos modificação nenhuma em relação ao seu conteúdo. Segunda modalidade, o pedido cominatório, que é aquele em que eu vou solicitar imposição de multa diária. Este, podemos citar aí como exemplo no novo Código de Processo Civil, nas ações de interdito proibitório, lá no artigo 537. Este tem uma novidade inserida no novo CPC, que é a dispensa do requerimento do autor para a aplicação da multa diária, de forma que, independentemente de requerimento, o magistrado pode sim impor a multa diária no pedido cominatório. Bom, a terceira modalidade, pedido alternativo, hoje tratado no artigo 325 do novo Código. Não sofremos aqui nenhum tipo de alteração, mantém-se a mesma redação do Código anterior, apenas lembrando, caso tenham esquecido, que o pedido alternativo é aquele que, pela sua própria natureza, permite que o autor escolha a modalidade de prestação final, ou seja, eu posso optar por uma ou outra modalidade de cumprimento de uma obrigação. A quarta modalidade que temos é o antigo pedido sucessivo. Bom, esta também prevista no novo código, também se mantém na mesma estrutura do CPC anterior, mas tem como novidade o fato de que o legislador alterou a nomenclatura. Então, aquilo que conhecíamos como pedido sucessivo no CPC anterior, e fazendo um parênteses, o pedido sucessivo é aquele em que eu vou formular uma ordem de pedidos, vários pedidos em uma ordem sequencial, e que o magistrado vai apreciar o primeiro, se recusar o primeiro, poderá apreciar o segundo, recusando o segundo, poderá apreciar o terceiro, ou seja, ele vai fazer essa apreciação de acordo com a ordem exposta na petição inicial. Neste caso, o pedido sucessivo que nós conhecíamos passa a ser tratado pelo legislador no artigo 326 do novo Código com nova nomenclatura, onde ele passa a mencionar pedido em ordem subsidiária. Isso vai criar um pouquinho de dúvida, talvez, em relação à próxima classificação, porque as nomenclaturas se aproximam muito. Então, para não esquecermos, o antigo pedido sucessivo
é tratado no novo Código, no artigo 326, como pedido em ordem subsidiária, mas a sua estrutura não se altera, então ele continua sendo exatamente tratado da mesma forma que era no Código anterior. A última classificação que temos é o pedido com prestações continuadas ou periódicas. Esta possibilidade era prevista já no CPC anterior, com a ideia de que sempre que eu estivesse diante das chamadas prestações periódicas, continuadas, aquelas que se repetem de período em período, o magistrado, a requerimento da parte, deveria então inserir as vincendas durante o processo na condenação final. O que muda em relação a esta classificação? Primeiramente, a nomenclatura. O legislador vai tratar desta possibilidade no artigo 323 do novo Código e não fala mais em pedido com prestações periódicas, e sim em pedidos com prestações sucessivas, usando a nomenclatura que antes era utilizada para outra classificação. E isso sim poderá gerar alguma dúvida na hora de aplicar as modalidades. Temos mais uma novidade neste artigo. O 323 vai nos dizer que também independe de requerimento da parte. Então, a partir de agora, o magistrado pode incluir na condenação final todas as parcelas que se vencerem durante a demanda, ainda que a parte autora não tenha feito o requerimento expresso desta modalidade na sua petição inicial. O que nós temos aqui como exemplo clássico desta última modalidade ou desta classificação seriam as ações de alimento e as ações relacionadas a pagamento de aluguéis. Bom, seria essa então a nossa exposição de hoje e eu espero que tenham gostado e amanhã estaremos de volta. Até mais!